A análise de hoje aqui no canal Vamos Aprender com a Bíblia vai falar sobre o jejum bíblico, o que ele é, o que ele não é, quando devemos fazer, por que fazer, os benefícios que ele pode trazer tanto à vida espiritual quanto à saúde física. Eu espero que essa análise possa ajudar a você, se você não consegue ainda praticar essa disciplina tão importante para a vida do cristão, praticada pelo nosso Senhor Jesus, como exemplo primordial de que isso é necessário para a comunhão, a melhor comunhão do cristão com os céus. Então, sem demoras, vamos para a análise de hoje, que eu acho que, na minha opinião, ela está muito boa. No final, não deixa de deixar aí um curtir para ajudar na divulgação aqui com a plataforma e também compartilha esse vídeo com mais alguém que você sabe que tem alguma dúvida em relação a este assunto. Deus abençoe e bora pro vídeo. Jejum, uma palavra que a gente ouve bastante por aí, né? Muitas vezes a gente associa com dieta, com promessa de ano novo, mas lá na sua origem, no contexto da Bíblia, o que jejum significa de verdade? Hoje a gente vai mergulhar fundo para separar o que é mito do que é real e descobrir por que essa prática tão antiga talvez seja mais importante para nós hoje do que a gente imagina. E aqui está a grande questão, o ponto central de tudo. Será que o jejum é uma ferramenta para a gente se conectar melhor com Deus, para a gente sintonizar na frequência dele? Ou será que é uma tentativa de fazer Deus mudar de ideia e atender aos nossos pedidos? Entender essa diferença, gente, é o que vira a chave para a gente descobrir o verdadeiro poder dessa disciplina. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos direto ao ponto. O que é o jejum bíblico? Depois, a gente vai falar sobre alguns erros bem comuns que as pessoas cometem. Daí, vamos para o coração do assunto, a motivação certa. Depois, qual é o propósito que realmente nos transforma? E se prepara porque vamos fazer uma parada bem interessante na ciência antes de fechar com dicas práticas para a nossa vida hoje. Ok, então vamos começar pelo começo, certo? Para a gente entender como praticar, primeiro a gente precisa definir o que é. O que a Bíblia realmente quer dizer quando usa a palavra jejum? E para isso, vamos direto na fonte. A palavra em grego lá no Novo Testamento para jejum é nesteia. E o significado é surpreendentemente simples. Ne quer dizer não e estio quer dizer comer. Literalmente, não comer. É claro que hoje a gente fala em jejuar de redes sociais, de outras coisas, mas é fundamental entender que a base bíblica do jejum é a abstinência de comida. Todo o resto é uma variação desse tema central. E a Bíblia não dá uma receita de bolo, um modelo único. A gente vê, por exemplo, o jejum total de Esther, que foi super intenso, sem comida e sem água. Tem o jejum que a gente chama de normal, como o de Jesus no deserto, só com água. E tem também o jejum parcial, como o de Daniel, que deixou de comer algumas coisas específicas. O método pode variar, mas o princípio é o mesmo: abrir mão voluntariamente de algo físico para ter um ganho espiritual. Agora, vamos entrar numa área um pouco delicada. Os erros mais comuns, aqueles que podem transformar essa disciplina tão poderosa em algo totalmente vazio de significado. É aqui que, muitas vezes sem querer, a intenção se perde no caminho. O erro número 1, talvez o mais comum, é tratar o jejum como uma moeda de troca. Aquela ideia de eu faço esse sacrifício e aí Deus me paga com uma bênção. Isso não é bíblico. Jejum não muda Deus, jejum muda a gente. É uma forma de dizer: Deus, eu dependo totalmente de você, e não uma ferramenta para tentar manipular o favor dele. Jejuar sem orar, sabe, é como ter uma Ferrari na garagem, mas sem uma gota de gasolina. Não vai a lugar nenhum. A abstenção de comida libera tempo e, principalmente, aguça a nossa sensibilidade espiritual para o que realmente importa, a comunhão com Deus. Um não funciona sem o outro. Eles são parceiros inseparáveis nessa jornada. E esse aqui, nossa, é um alerta que vem direto de Jesus. No momento em que o jejum vira uma performance, uma peça de teatro para ganhar pontos de espiritualidade com os outros, ele perde todo o seu valor. O objetivo não é o aplauso da plateia, mas a atenção de uma audiência de Deus, que vê o que a gente faz em segredo. E isso nos leva direto para o ponto mais crucial de todos: a motivação. Porque no final das contas, para Deus não importa tanto o que a gente faz, mas por que a gente faz. O que está no nosso coração. Olha que interessante o que Jesus diz aqui. Ele não fala se vocês jejuarem, mas quando jejuarem, mostrando que era uma prática comum e esperada. E a instrução é super clara. Por fora, vida normal. Lava o rosto, ajeita o cabelo, porque a verdadeira ação está acontecendo por dentro, no secreto, onde só Deus pode ver.
Então, dá pra gente resumir o ensino de Jesus em 3 passos bem simples. Primeiro, a intenção tem que ser pura. O foco é buscar a Deus e não o reconhecimento das pessoas. Segundo, a ação tem que ser discreta, longe dos holofotes. E terceiro, a recompensa. A verdadeira recompensa vem daquele que vê o coração, que vê o que é feito em secreto. Então, vamos bater nessa tecla mais uma vez. Se o jejum não serve para mudar a Deus, para que ele serve? A resposta é simples. O alvo da mudança somos nós. O jejum é uma ferramenta poderosíssima para a nossa transformação interior. O jejum atua em várias frentes, sabe? Ele ajuda a gente a diminuir o volume dos nossos desejos físicos para que a gente consiga ouvir a voz de Deus com mais clareza. Ele também é uma forma física de expressar arrependimento, humildade. E nossa, como ele pode trazer clareza quando a gente precisa tomar decisões importantes. E claro, ele intensifica muito as nossas orações pelos outros. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Essa prática espiritual, com milhares de anos, está sendo cada vez mais validada por descobertas da ciência moderna. É uma harmonia incrível entre fé e razão. Para você ter uma ideia, em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi para a descoberta da autofagia. Nome complicado, né? Mas a ideia é simples. É basicamente um processo de faxina celular que o nosso corpo ativa quando a gente jejua. Ele começa a eliminar as células velhas e danificadas para dar lugar a células novinhas e saudáveis. É um mecanismo de renovação que a ciência só entendeu a fundo agora. E olha que incrível como isso se conecta com a fé. A ciência observa que o jejum melhora a clareza mental, reduz o estresse, promove um reparo no corpo. Do ponto de vista espiritual, o que isso significa? Uma mente mais focada para orar, um corpo mais saudável para servir. Cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, anda de mãos dadas com a disciplina espiritual. Entendemos a definição, os erros, a motivação, o propósito. Mas e aí? Como é que a gente traz tudo isso para a nossa vida corrida de hoje em dia? Como essa disciplina tão antiga se encaixa no nosso mundo moderno? A principal lição é esta. Jejum não é sobre seguir um manual de regras chatas e legalistas. Não tem uma frequência obrigatória, uma duração exata que serve para todo mundo. É uma disciplina pessoal, flexível, que deve ser guiada pelo Espírito Santo, com um único objetivo final: nos aproximar de Deus. Então a reflexão que eu gostaria de deixar é essa. O jejum não é para punir o nosso corpo, mas sim para alimentar o nosso espírito. É como se ao abrir mão do pão terreno por um tempo, a gente abrisse mais espaço para ser preenchido pelo pão do céu. A pergunta que fica é: como essa prática, feita do jeito certo, pode aprofundar a sua jornada de fé? E aí, essa nossa conversa ajudou a clarear um pouco as coisas? Se sim, a gente pede para você deixar um curtir e compartilhar essa análise com os amigos nos grupos de WhatsApp, no Facebook. O nosso objetivo aqui no canal é sempre aprender mais com a Bíblia. Fique à vontade para explorar os outros conteúdos que a gente já tem por aqui e a gente se vê na nossa próxima análise.